Nós convidamos todos os presentes a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 13. Diz a inerrante palavra de Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. E a tua igreja necessita, Senhor, da instrução. Glorifica, pois, o teu nome, ó Deus, usando, ó Deus, um ser limitado e finito para falar daquilo que é infinito, para enaltecer o teu Filho, a tua obra, ó Deus, para deixar em destaque a obra do Espírito Santo, para que a Trindade Santa seja vista, para que o teu povo te conheça mais e principalmente teu povo saiba, ó Deus, se conduzir na tua casa. Não haja, ó Deus, e não resolva por si só a sua maneira, como te adorar, como te bendizer, como agir, como administrar a tua casa. Que o teu povo, Deus, se curve diante da autoridade da tua palavra, Senhor. Para isso, ó Deus, mais uma vez te pedimos que teu Espírito seja conosco e nos conduza, Senhor, nas palavras, no falar, mas também, ó Deus, nos ouvintes, que traga esclarecimento, que fale aos corações, traz, ó Deus, compreensão, dissipa as trevas, ó Senhor. Tu sabes, ó Deus, como estamos nesse momento, e todos os ouvintes aqui presentes, sabe da nossa condição, tu nos sondas e nos conheces. Se há porventura impedimento, ó Deus, na nossa mente, alguma resistência à tua palavra, nós te pedimos que tu quebres. Se há, ó Deus, corações de pedra endurecidos, que o Senhor quebrante, troque por um coração de carne sensível. Se trazemos, ó Deus, pressupostos diferentes, contrários à tua verdade, que estes agora sejam derrubados pela verdade da tua palavra. Então somente, ó Deus, buscamos glorificar o teu nome. E é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os oficiais da igreja, as qualificações do diácono, parte 2. Essa é a segunda exposição e desejamos concluir este texto expondo para os irmãos. No primeiro sermão, anteriormente proferido, nós buscamos destacar para os irmãos que Deus estabeleceu 2 ofícios, o dos bispos e pastores e o dos diáconos. O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com assistência às almas dos membros da igreja. Isso é o que afirma a nossa confissão de fé, que é um espelho, um reflexo da palavra de Deus. O diácono, por sua vez, é chamado para cuidar das necessidades práticas da igreja, aliviar os fardos dos mais necessitados, dos pobres, e para contribuir para que o corpo de Cristo funcione em harmonia, em unidade, e nada falte às necessidades da igreja, dos irmãos. Esses ofícios, nós vimos, irmãos, são complementares, um não substitui o outro, todos eles são necessários, e para exercer esses ministérios, os oficiais precisam ser qualificados. Por isso que na primeira exposição nós vimos as 4 primeiras qualificações que retiramos desse texto, requeridas para quem vai ocupar o cargo de diácono. Eu quero lembrá-las para os irmãos rapidamente. Primeira qualificação apresentada aqui pelo apóstolo Paulo para o diácono é que ele seja respeitável, seja uma pessoa de caráter honrado, seja alguém em que você pode confiar nele. A outra qualificação é que ele seja de uma só palavra, ele seja uma pessoa sem ambiguidade, ele mantenha o que ele disse para todos,
ele seja uma pessoa que combata, tenha ojeriza pela fofoca. Ele é uma pessoa de uma só palavra. A terceira qualificação é que ele não seja inclinado a muito vinho, ou seja, precisa ser alguém moderado, alguém que domina as suas vontades e não fica à mercê dos seus sentidos, uma pessoa que tem domínio próprio. E nós vimos, por último, a quarta qualificação, que ele não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. O cobiçoso de sórdida ganância é aquele ansioso pelo lucro ilegítimo, é aquele ganancioso por dinheiro, alguém ávido por lucro a qualquer custo. Mas também nós vimos, irmãos, que há nuances nessa questão. Mesmo que alguns não busquem o dinheiro ou o lucro ilegítimo, aqueles que estão muito voltados para a aquisição de bens, de dinheiro, aqueles que na sua palavra, nas suas conversas, o tema dinheiro está sempre presente, ele não está qualificado para ocupar este cargo. É o cargo da beneficência, é o cargo em que usa os recursos, não para o lucro pessoal, mas para o benefício de outrem, dos necessitados, principalmente os da igreja, mas a igreja também pode e deve beneficiar os de fora, fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Continuaremos, irmãos, a mostrar mais qualificações trazidas pelo apóstolo Paulo. E a próxima qualificação é, para aqueles que são candidatos ou devem ocupar o diaconato, é que ele precisa guardar a verdade da fé com a consciência limpa. Isso é o que consta no versículo 9. 1 Timóteo 3,9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Irmãos, a gente precisa entender que o diácono deve ser um dos pilares da igreja. Por isso que um dos requisitos é que ele conheça a palavra de Deus. Ele precisa ser uma pessoa instruída na fé. Nós aprendemos que ser cheio do Espírito, que está lá na qualificação mostrada lá em Atos capítulo 6, é ser cheio da palavra. Porque ele não pode ser alguém ignorante das verdades do Evangelho. Não pode. Jamais. Agora, aqui nós temos uma expressão, uma palavra que necessita de uma explicação. O que significa conservar o mistério da fé? O que ele quer falar? O que Paulo se refere a mistério, irmãos? Quando nós olhamos na Escritura, mistério se refere não apenas a algo desconhecido, porque deve ser isso que vem logo à mente da gente. O mistério é algo que está escondido. E, muitas vezes, na Escritura, e até nos dias de hoje, quando se lê a Escritura, fala-se de mistério com uma aura mística. É um mistério. Mas na Escritura, irmãos, principalmente nas palavras do apóstolo Paulo, e nós vamos mostrar aqui aos irmãos passagens que vão esclarecer isso, o mistério é uma verdade revelada por Deus, que outrora não estava clara, não estava tão clara, até foi dita, até foi proferida, mas só no momento certo iria ser completamente compreendido, e nós entendemos isso por meio da revelação progressiva. Então eu quero que os irmãos acompanhem comigo alguns textos, atentem bem para isso. Eu peço que os irmãos agora não abram suas Bíblias, só atentem à leitura. Romanos 16, do 25 ao 27, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandado do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está querendo dizer com a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos? Esse mistério, irmãos, é o plano da salvação em Cristo Jesus. Estava oculto em épocas anteriores, mas foi revelado plenamente em tempo presente por meio do Evangelho. O Evangelho vem trazer todo o esclarecimento daquilo que havia sido dito.
anteriormente. E olha que o apóstolo Paulo não fala nada místico, não. É por meio das Escrituras. Entenderam? Por meio das Escrituras. Estava lá. Agora, olha o que ele nos diz em Efésios 3, do 3 ao 5. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Ele escreveu. O próprio Cristo explicou para ele, trouxe a explicação. Ele é um apóstolo, o que é que ele fez? Ele escreveu, para que isto ficasse conhecido, conforme escrevi há pouco, resumidamente, versículo 4, pelo que quando ledes, veja, está na palavra, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui o mistério é a inclusão dos gentios no mesmo corpo espiritual de Cristo. Havia uma profecia, só que ela ainda não tinha sido cumprida, mas já tinha sido dita, os profetas já haviam dito, falado, mas não estava claro, porque ainda não tinha acontecido. E os irmãos sabem que o apóstolo Paulo lutou muito com os judeus para dizer, eles fazem parte do corpo de Cristo agora. Pedro relutou, irmãos, entender que Cristo havia expandido a sua graça, que a sua graça não estava só retida agora aos judeus. Note a ênfase. Não foi conhecido em toda a plenitude antes, mas agora foi revelado a quem? A quem foi revelado? A quem estava espiritualmente vivo. O Espírito Santo mostrou. Ainda há Colossenses 1, 26 a 27, que diz, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Era um mistério. Qual era esse mistério? Cristo ia se revelar. Deus ia se dar a conhecer aos gentios. Meus irmãos sabem o que era um gentio para o judeu. Era alguém completamente fora, era um imundo. Era alguém com que eles não sentavam na mesa nem para fazer uma refeição. Mas Deus, na sua graça, desde os tempos eternos, havia dito, eu vou escolher um povo, e por meio dele, eu vou expandir essa graça a todos. Foi assim que ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando é que se entende bem isso, irmãos? Quando é que se entende melhor isso? No Evangelho, pelo Evangelho. Isso é um conceito, irmãos, muito importante. Paulo mostra que o mistério é Cristo habitando dos crentes, uma verdade espiritual profunda, revelada aos santos, revelada à igreja. Isso é um conceito importante para nós entendermos a linguagem bíblica. Mistério em Paulo é uma verdade divina, outrora oculta e agora revelada por Deus, mediante Cristo e o Espírito Santo. O diácono precisa ser alguém que compreende isso muito bem. É alguém que conhece os ensinos, as verdades essenciais da fé cristã. E esse conhecimento precisa ser abraçado com a mais profunda reverência. Conhecimento da doutrina da fé. Ele precisa ter reverência. Por isso que é dito, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Nunca poderíamos, por nossas próprias forças, chegar até a essa compreensão. Não, jamais poderíamos compreender a graça de Deus, o favor de Deus, se não fosse por revelação, por meio do Espírito Santo. A graça, o favor divino concedido a gentios, a pecadores, a ímpios. Então o diácono precisa compreender a doutrina, crer na doutrina e viver a doutrina. Isso significa consciência limpa, por amor a Cristo, ao que foi revelado da parte de Deus. O que é que o diácono faz? Ele vigia a si mesmo escrupulosamente. Ele diz, eu sou alvo da graça de Deus, do favor de Deus. Eu fui salvo pela graça, por meio da fé. Isso não veio de mim, foi dom de Deus. Deus nos concedeu. Eu preciso viver em santidade. Essa é uma verdade grandiosa. As doutrinas da graça, a salvação pertence ao Senhor, não pertence a ninguém.
É o Senhor que dá, Ele concede. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Eu pergunto, irmãos, quantos conhecem essa verdade? Mesmo nos dias de hoje, quantos se curvam diante dessa verdade? Ou resistem à verdade de um Deus que escolhe, que elege, segundo a sua graça, segundo o seu querer, segundo o beneplácito da sua vontade? Quantos? Há quem diga que essa doutrina é inclusive diabólica. Deus está fazendo acepção de pessoas. Ele faz tudo ao seu alcance para se manter na íntima união com Cristo, com o mais sublime dos mistérios divinamente revelados, a saber, Deus manifestado na carne para a salvação de quem? De judeus e de gentios. Não há mais. Toda a humanidade agora é alvo da graça de Deus. Que maravilha! Ele conhece essas verdades e Ele guarda isso. Ele guarda essa doutrina, esse ensinamento, esse mistério da fé, com a sua consciência limpa, porque Ele vai agora instruir os fracos na fé, Ele vai recomendar o Evangelho, e Ele vai fazer isso pelo seu próprio exemplo. Os diáconos precisam ser bem instruídos no mistério da fé, porque, embora não ocupem o cargo de ensino, seria um absurdo ser um oficial da igreja sem conhecer as verdades reveladas da fé cristã. Eles vão ser os sustentáculos da igreja. E uma igreja só se sustenta pela palavra. Uma igreja fiel só se sustenta pela palavra. Então o diácono, irmãos, não inventa doutrina, mas guarda o que foi revelado. Ele não apenas conhece intelectualmente, mas vive conforme a verdade. Ele não separa fé e prática, mas une doutrina e vida com uma consciência pura. Por isso o diácono precisa, primeiro, guardar a verdade da fé com a consciência limpa. Em segundo, ser uma pessoa experimentada. Veja aí o versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui nós temos mais uma semelhança entre as qualificações do bispo e do diácono. É que ele não pode ser neófito. O candidato ao diaconato, ou o próprio diácono, evidentemente, precisa ser uma pessoa bem conhecida da igreja, que os irmãos tenham tido contato, tenham tido comunhão com ele. Mas o que significa ser primeiramente experimentado? Há dois possíveis entendimentos para a questão da experimentação. Aqueles que entendem que deve-se dar um tempo probatório, tempo de teste, um tempo de prova para os candidatos ao diaconato. Há igrejas que interpretam esse daqui como que Paulo está recomendando à igreja estipular um tempo para que os candidatos sejam postos à prova, recebam até treinamento, orientação, sejam acompanhados normalmente pelo pastor, e eles vão passar o tempo recebendo atividades como experiência do seu caráter e da sua capacidade, e se eles se saírem bem, poderão então ser escolhidos pela igreja para o ofício. Esse é um entendimento. O outro entendimento é que sejam homens já experimentados, ou seja, que têm atuação na igreja, que já prestam serviço à igreja, e aí suas características internas e externas devem ser examinadas e analisadas, e se parecerem corretas, então devem ser aprovadas, escolhidas, chamadas e investidas ao ofício do ministério. Assim interpreta o pastor John Gill. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, disse: vários líderes nas escrituras foram provados como servos. José foi um servo no Egito durante 13 anos, antes de se tornar o segundo no poder. Moisés cuidou de ovelhas durante 40 anos, antes de ser chamado por Deus. E outros 40 no Egito. Josué foi servo de Moisés, antes de se tornar seu sucessor. Davi cuidava de ovelhas de seu pai, quando Samuel o ungiu rei. Até Jesus veio como servo e trabalhou como carpinteiro. Primeiro um servo, depois um líder. O contexto, irmãos, da escolha dos primeiros diáconos corrobora com nesse segundo entendimento.
leva a entender que o intuito do apóstolo Paulo ao dizer essas palavras à igreja era que ela observasse a vida dos candidatos, atentassem para os irmãos que, sem qualquer cargo, já naturalmente estavam servindo a igreja, que se encaixavam com aquelas qualificações, que escolhesse aqueles irmãos que observavam as necessidades da igreja, aqueles irmãos que com aquelas qualificações teriam condições de atender aquele ofício de forma adequada, conforme Deus requeria. Nos dias de hoje seria o equivalente aos irmãos observarem aqueles irmãos que servem a igreja já, que são proativos, que eles já põem em prática naturalmente os seus dons nessa direção, que são adequados a este serviço. Aqueles irmãos que conhecem a Escritura e conseguem aplicá-la à sua vida. Irmãos seguros na doutrina, que manifestam isso no dia a dia. Aqueles irmãos que estão presentes na igreja, que estão presentes nos estudos, que exalam segurança nas conversas, após os cultos, durante a semana. Irmãos, que suas atitudes correspondem ao ensino da palavra. Veja, voltemos à igreja primitiva. Os primeiros diáconos foram eleitos, irmãos, rapidamente. Pelo menos naquele momento não houve estágio probatório. Lá em Atos 6, do versículo 3 ao 5, é dito: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Os irmãos já sabem que para ocupar o cargo, os ofícios da igreja, precisa ser homem. Por isso está dito aqui de forma muito clara: 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Os irmãos rapidamente fizeram a eleição. De Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os apóstolos deram as características aos irmãos, eles reconheceram as qualificações e elegeram 7 homens conhecidos da igreja. Assim que os apóstolos falaram as características, certamente passou um filme na cabeça dos irmãos. Não tinha filme naquela época. Eles lembraram, eles identificaram, eles reconheceram aqueles que Deus tinha capacitado com os seus dons. E a eleição foi tranquila. O diácono, irmãos, não pode ser escolhido por carisma, por simpatia, maior aproximação de mim, de você, ou afinidade. Muito menos como alguns fazem em algumas igrejas, que dizem assim: vamos dar o cargo a ele. Quem sabe ele não para de criticar, porque vai estar ocupado, ele vai ver como é trabalhar na igreja. Ele não trabalha, ele não sabe como é. Ele fica só falando, reclamando. Mas é um trabalho duro, é um trabalho importante. Vamos dar o cargo para ele, que ele vai ver. Aí ele vai aprender, certamente ele vai aprender. Não é assim não, irmãos. Ou então diz assim: vamos dar esse cargo para ele se integrar mais. Ele está assim meio afastado, tenho certeza que esse irmão é uma boa pessoa. Se a gente der esse cargo para ele, ele vai se animar, ele vai se envolver, ele vai estar com os irmãos, ele vai estar andando. Tem um corpo diaconal preparado, tem um irmão Chiquinho, Zezinho, que são muito experientes, já tem 10 anos, 15 anos de diaconato. Se ele andar com esses irmãos, certamente vai ser uma bênção. Não é assim, irmãos. Os escolhidos devem ser os que já servem, os que conhecem a Escritura. Em Atos 6 diz: são os cheios do Espírito e de sabedoria, que têm boa reputação. Por isso que, lembrando aos irmãos, as qualificações de diácono são: primeiro, guardar a verdade da fé com a consciência limpa; segundo, ser experimentado; e também, em terceiro lugar, ter esposa respeitável, se for casado. Versículo 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Já mostramos aos irmãos que, tanto para o pastor como para o diácono, não é condição sine qua non ser casado. Mas, se for casado, ele tem que atender algumas questões. No caso aqui do diácono, é ter esposa respeitável. Esse quanto a mulheres, irmãos, está se referindo a isso.
Eu já adianto aos irmãos. Mas trago para os irmãos que há 3 entendimentos diferentes quanto a essa expressão. A quem Paulo está se referindo quando fala as mulheres? Todas as mulheres da igreja? Algumas mulheres específicas? Alguns interpretam esse versículo como uma referência a diaconisas, pois ele está inserido entre as qualificações dos diáconos. Então, eles entendem, não, isso aqui são as diaconisas. Quanto às mulheres, que mulheres são essas? As que servem são diaconisas. Esse é um dos entendimentos. O segundo é que Paulo está se referindo àquelas mulheres que prestam um serviço especial à igreja. Existem irmãs que se dedicam mais ainda. Aí Paulo agora está trazendo as qualificações dessas mulheres que têm um serviço mais destacado. E o terceiro é os que entendem que Paulo está se referindo às esposas dos oficiais, a esposa dos diáconos. Quanto ao entendimento que Paulo está se referindo a diaconisas, irmãos, vimos claramente no capítulo 2, o apóstolo deixando claro que no culto, na igreja, a mulher não deve exercer autoridade. 1 Timóteo 2, versículo 12 diz: 11. A mulher aprende em silêncio com toda submissão e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Nós sabemos que um oficial, seja bispo ou diácono, tem autoridade na igreja. O apóstolo Paulo, irmão, não iria se contradizer, a palavra de Deus não se contradiz. Inclusive porque nós entendemos que é uma sequência lógica nesse trecho da carta. Veja que Paulo fala primeiro do papel do homem e da mulher no capítulo 2, e em seguida, no capítulo 3, ele mostra aqueles que devem ser os oficiais da igreja e as suas qualificações. Inclusive, na instituição dos diáconos, em Atos, capítulo 6, todos os apóstolos foram unânimes em dizer que eles devem ser homens. Precisamos, de fato, destacar, irmãos, que, segundo as epístolas paulinas, as mulheres realizam um ministério importantíssimo na igreja. E deixamos isso claro aos irmãos quando pregamos em 1 Timóteo capítulo 2. E que, conforme reforça Hendrickson, o alcance e valor do serviço que as mulheres podem prestar nem sempre tem sido reconhecido e plenamente apreciado. Mas o contexto da instituição do ministério diaconal e ainda todo o testemunho bíblico mostram que os oficiais da igreja devem ser homens. Quanto à compreensão de que Paulo está se referindo a mulheres que prestam serviço à igreja, nós vemos, irmãos, aqui claramente que o contexto é exclusivo dos oficiais. É exclusivo. Ele está falando todo o texto e o contexto, ele está se referindo aos oficiais da igreja. Portanto, irmãos, entendemos que o melhor entendimento é que Paulo está se referindo às esposas dos diáconos, que devem ter características como seus maridos. Sejam pessoas modestas nas suas atitudes, sejam pessoas modestas na sua fala, pessoas controladas, que dê exemplo na sua postura. Isso vai dar crédito aos seus esposos, vai ornar o ministério dos esposos. O pastor John Gill entende assim. Calvino também tem esse entendimento. Ele compreende que essas são as esposas dos diáconos e dos bispos, pois elas são auxiliadoras de seus maridos. Então elas devem ser honradas na sua conduta. Não pode ser mulheres mexeriqueiras, dadas a conversas. Não pode ser irmãs que têm preferência de um e de outro, por um ou por outro, porque o diácono serve a todos. Irmãs que confiam no Senhor, que confiam na providência. Elas devem transmitir isso para a igreja, para as outras irmãs. Estimular as irmãs. Confie no Senhor, irmã, no favor de Deus. Não são mulheres fracas no conhecimento. Fraco no conhecimento, eu digo, não precisam ser teólogas, mas elas não têm dúvida da sua fé. Elas têm segurança naquilo que creem. Elas precisam transmitir isso para a igreja. Se a esposa de um oficial demonstra insegurança quanto à sua fé, o ministério do esposo vai ficar comprometido. Temos muitos exemplos de mulheres que assim procederam na Escritura. Ruth, irmãos, deixou para trás sua terra, sua família, seus deuses, para servir ao único Deus. E pela fé deu grande testemunho cuidando da sua sogra, já idosa e pobre. Ana, que entregou ao Senhor aquilo que considerava tão precioso, seu filho. As irmãs, as mulheres do diácono, precisam ser como Ana. Pode colocar seus filhos acima de tudo. Bem mais precioso que eu tenho, bem mais precioso que você tem é Cristo. Precisa demonstrar isso.
Cristo. Esther arriscou não só sua condição de rainha, mas sua vida pelo povo de Deus. Abigail foi sábia e evitou uma tragédia na sua casa, mesmo casada com um homem vil como Nabal. Essas mulheres são respeitáveis, virtuosas, que independentemente, irmão, da sua condição social, serviram a Deus. Então o diácono precisa ter uma esposa respeitável. E o versículo 12, irmãos, traz outra qualificação, que é ser marido de uma só mulher. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Essas qualificações, irmãos, veem, são as mesmas do bispo ou presbítero, que é necessário ao diácono. Por quê? Porque os oficiais, irmãos, precisam ser o exemplo para a igreja. Um exemplo que é de fidelidade para com sua esposa. Mesmo com suas imperfeições, seu agir, sua postura deve refletir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o diácono seja marido de uma só mulher. Ou seja, ele deve ter só uma esposa. Vamos lembrar da constituição do casamento? Da instituição do casamento? Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso quer dizer, irmãos, que a união entre eles é tão estreita, como se fosse apenas uma pessoa, como se fosse uma só alma, um só corpo. Nessa união não pode haver outro corpo envolvido, apenas o homem e a esposa. Eles participam da mesma carne um do outro. Este é o sentido que Deus deu ao casamento, a união do homem com a mulher pelo matrimônio. Agora, há dois aspectos que desejo destacar. Primeiro é a situação da infidelidade na época do apóstolo Paulo, o qual, evidentemente, como o oficial deve ser um exemplo para a igreja, Paulo deixou clara a situação. Ou melhor, com essa qualificação, ele trouxe à tona um problema sério da sua época, que era o pecado da imoralidade sexual. Ocorria, irmãos, com muita frequência entre os judeus e os gentios. Podemos ver isso lá em Mateus 5:28, João 8:3, 1 Coríntios 5:1, que mostra que até na igreja tinha esse problema. Lembre-se que na questão do casamento e do divórcio, os fariseus foram até Jesus para o experimentar nesse assunto. Por quê? Porque o divórcio era muito comum, de tal maneira que até os discípulos ficaram alarmados com a explicação que Cristo deu sobre a seriedade do casamento. Os discípulos, irmãos, ficaram alarmados. Eles disseram assim para Jesus: se essa condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Que condição era essa que Cristo estava apresentando? Era da fidelidade conjugal. Lembre-se o assunto que era? Divórcio. Era uma facilidade muito grande para se divorciar naquela época, mesmo entre os judeus, o povo da aliança. Para satisfazer seus corações, por qualquer motivo, eles queriam dar carta de divórcio com o intuito de casar novamente. Jesus, irmãos, desfez completamente essa ideia. Jesus jogou um balde de água fria naquela concepção, naquela prática, na prática daqueles dias, e trouxe, irmãos, a verdadeira intenção de Deus para o casamento. Qual foi? O que Deus ajuntou, não separe o homem, Mateus 19:6. E ainda, irmãos, Cristo trouxe o esclarecimento quanto ao divórcio e o novo casamento. Ele disse que o divórcio e o novo casamento são para os ímpios que adulteram. Por quê? Porque eles não conseguem perdoar. Quando Cristo os classifica como duro de coração, ele está trazendo esse significado, porque aqueles homens que queriam testar Jesus disseram assim: por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Cristo foi muito claro: deu por causa da incredulidade deles, por causa da dureza do seu coração. Mas para o cristão, há perdão. Ao perdão. O perdão não está na vida do ímpio, mas está presente na vida do crente. Então veja, preste bem atenção. Cristo deixou claro ali, irmãos, que o divórcio e o novo casamento foram permitidos por Moisés. Cristo usa essa expressão. Permitido por Moisés para os duros de coração. E aí isso trouxe espanto aos discípulos. Sabe por quê? Eles estavam pensando, irmãos, exatamente como os fariseus. Eles disseram: basta dar carta de divórcio que você fica livre para casar novamente. Qualquer pessoa pode fazer isso. Moisés não deixou assim. Cristo disse: não, foi assim não.
Vocês estão fazendo errado. Vocês entenderam errado. A lei, irmãos, estava sendo entendida errada, como Jesus mesmo explicou no início do Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, disse: ouvistes o que foi dito, não matarás. Isso é o quê? Não é a lei? É a lei. Deixada por Moisés? Sim. Ele disse: mas vocês pensam que matar é só quando você tira a vida do outro? Não, meu filho. Quando você se irar contra o outro, você já matou, já quebrou o mandamento. Vocês não estão entendendo. Falou sobre o não adulterarás, trouxe todos os esclarecimentos necessários, e aqui é mais um episódio, uma ocasião em que a lei de Deus, a lei deixada pelo próprio Moisés, estava sendo deturpada, estava sendo interpretada para satisfazer os homens. Por isso que em casa, os discípulos voltaram a questionar Jesus sobre este assunto, e a resposta dele, irmãos, foi muito clara. Não está em Mateus 19, mas está em Marcos 10. A partir do versículo 10, ele disse: em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. Qual era o assunto? Divórcio e novo casamento. Esse era o assunto. Versículo 11. E ele lhes disse, Jesus disse para eles: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, a condição, irmãos, da época do apóstolo Paulo era essa, que era da época de Cristo. E a situação de infidelidade da nossa época, como é? Irmãos, o adultério hoje pode ser classificado como uma pandemia. A infidelidade conjugal é a coisa mais comum do mundo. A surpresa, na verdade, é quando um casal vive em infidelidade. E isso, evidentemente, irmãos, impacta diretamente na quantidade de divórcios. No Brasil, em 2023 foram 440.827 divórcios registrados. Em 2023. Isso representa o maior número da série histórica iniciada pelo IBGE em 2007. Só para a gente fazer uma comparação de longo prazo, o número de divórcios em 2022 foi quase o dobro do registrado em 2010. É ou não é uma pandemia? Qual é o maior motivo, irmãos, dos divórcios? Infidelidade. O diácono, assim como o bispo, precisa ser fiel à sua única e exclusiva esposa. Se ele for divorciado e casar novamente, cometerá pecado. Está em pecado. A Escritura é clara. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Paulo, irmão, está concluindo aqui. Os irmãos vão ver, pode ver na sua... Depois conferir na Bíblia em casa, isso é extremamente importante. Isso é o versículo 39, mas todo o capítulo 7 de Coríntios, ele está tratando dessa situação. E ele conclui assim. Por isso que o pastor, irmãos, quando celebra o casamento, o padre, quando celebra o casamento, ele diz: até que a morte os separe. Por que ele diz isso? Por que ele não diz: até que a morte e o adultério os separem? Por que ele não diz? Devia dizer, né? Se for honesto. Não. É até que a morte. Por quê? Porque o entendimento é: a mulher está ligada enquanto vive o marido. O marido está ligado à mulher enquanto ela viver. Então ele precisa ser marido de uma só mulher, mas também governar bem a casa e os filhos. Ele tem que ter a habilidade na administração da sua casa. Ele precisa ser o cabeça do lar. Senão, ao invés de governar, ele será governado. E isso é uma inversão do plano divino. Deus assim deixou. Lembra o que Paulo disse em 1 Timóteo 2, que nós lemos? Primeiro foi formado Adão e depois Eva. A ordem de governar toda foi dada a Adão. E Deus criou a mulher para ser a auxiliadora idônea. Então, o homem tem que ser o cabeça do seu lar. Então, não basta ele ter conhecimento da palavra. Ele precisa presidir. Ele precisa ser o presidente da sua casa. Ele precisa estar à frente da sua casa. Ser o provedor, o protetor, ser o capitão do lar. Ter segurança nas suas decisões, assumir a responsabilidade da casa. É isso que Paulo está querendo dizer. Infelizmente, há muitos homens crentes que são os filhos que determinam as decisões de casa. O pai faz a vontade do filho, não contraria o filho. Então, o filho quer alguma coisa, ele faz. Então, quem está governando ali é o filho.
pai, eu quero isso, pai, eu quero... Olha, faça aquilo, faça isso. Tem que governar os seus filhos. Os filhos fazem as coisas contrárias à palavra de Deus, o pai não os repreende. Ele não governa. Não está repreendendo, não está instruindo, não está disciplinando, não está governando a sua casa. Em outros casos, há homens que nada faz se não tiver a aprovação da esposa. Há casamentos de crentes, irmãos, que são idênticos aos casamentos de pessoas ímpias. Quando o marido e a esposa possuem renda, cada um administra o seu. Ó, tu tem o teu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. Tu fica com o teu, eu fico com o meu. Então ele não está administrando a casa, tá? Não. É uma administração compartilhada. No lar cristão, irmãos, o homem administra com o auxílio da esposa. Com o auxílio, viu? Jamais a esposa deve ficar de lado. Ela deve ser auxiliadora idônea. Deve estar lá do lado dele, ajudando-o. Até mesmo quando ele não sabe, a mulher crente, ela ensina o seu esposo. Ensina o esposo a ser o cabeça. A mulher sábia edifica a sua casa. Como é que ela edifica? Se ela sabe que o padrão de Deus é, meu esposo deve ser o cabeça. Eu identifiquei aqui que ele, nessa parte, ele falhou. Vou ajudá-lo, vou auxiliá-lo. Eu sei que Deus vai abençoar meu lar se a gente seguir dessa maneira. Se não for, está fora da vontade de Deus. Então, a bênção de Deus não vai vir. Então, o homem, irmãos, amorosamente governa seu lar, conduz seu lar. Então, tenha certeza que se o lar não segue o padrão divino, então não serve como exemplo. Este homem não está qualificado para o diaconato. Não está. Uma igreja que escolhe um homem para o diaconato, quando ele não governa a sua casa, ela está errando. Está errando. Vamos concluir, irmãos, com o versículo 13. Acompanhe aí a leitura nas suas Bíblias. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus é tão gracioso, irmãos, que recompensa aqueles que, recebendo um dom, o desempenham com diligência. Aqui é uma promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque quem desempenha bem o diaconato está fazendo não para se promover, mas está fazendo para a glória de Deus. Ele está servindo a igreja, ele está doando a igreja, ele está envidando esforços para o crescimento do corpo de Cristo. Deus em muito se alegra e promete recompensas. Veja como é importante esse serviço para Deus. E sabe como é essa recompensa? Sabe qual é esta recompensa aqui? Será que essa recompensa, como alguns pensam, é que depois de serem indicados ao diaconato, eles desempenhando bem, eles vão se candidatar ao pastorado? Será que é isso? Será que é isso que esse texto está dizendo? Quem desempenhar bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência? É isso. Não é não, irmãos. Na igreja não tem um plano de cargos e carreiras, não. Como tem em alguns serviços públicos. Se você vai subindo de patamar, não tem isso não. Aqui é o primeiro para ser pastor, tem que ser diácono. Não pode passar por cima, não. Não, irmãos. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz, eu dei o dom, eu dou a capacidade. Pode até ocorrer, e às vezes ocorre com frequência, que um diácono depois seja escolhido pastor. Mas essa não é a ideia aqui. Essa não é a ideia. Deus dotou uns para o diaconato e Deus dota outros com a capacidade para o pastorado. Deus que dá. Qual é a recompensa, então? A recompensa, irmãos, é que a igreja vai ter dessas pessoas, desses servos, um alto conceito, um enorme respeito e admiração por causa dos seus serviços. Eles vão se tornando cada vez mais ousados, porque Deus vai lhe conceder essa ousadia. Eles vão crescendo no conceito do reino de Deus, não é no conceito do mundo, não. Aqui Paulo está dizendo que Deus vai incrementar ainda mais seus dons, Deus vai derramar sobre ele mais ainda a sua graça. Daí vem a intrepidez na fé. Esses homens serão mais operosos, serão pessoas destemidas no reino de Deus. Não foi assim com Estevão, irmãos? Foi assim com Estevão. Seu tempo de serviço diaconal foi até curto, mas foi marcante.
Estevão se tornou exemplo para todos os diáconos em todos os tempos. Sua ousadia ao falar foi a ousadia de um Marte. Sua fé foi operante. Sua firmeza foi marcante. E sua misericórdia foi inesquecível. Porque ele agiu como Cristo fez na cruz. Por isso, meus irmãos, as igrejas devem ter diáconos qualificados. Para isso, elas precisam observar aqueles que possuem estas qualificações e assim escolhê-los para o ministério. Vamos lembrar todas as qualificações? Desde a primeira, que nós vimos no sermão passado, eles devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Eles devem guardar a verdade da fé com a consciência limpa. Eles devem ser experimentados, ter esposa respeitável e ser marido de uma só mulher, governando bem a sua casa. Que Deus conceda, irmãos, a esta igreja e a todas as igrejas fiéis, diáconos assim. Amém.